Pergunta número 1. Quem era o pai de Davi? Jacó, Moisés, Jessé? Valendo! A resposta correta é a letra C, Jessé. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Rute 4:17. Pergunta número 2. Quem era o irmão mais velho de Davi? Eliabe, Abinadab, Samá? Valendo! A resposta correta é a letra A, Eliabe. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. 1 Samuel 17:13. Pergunta número 3. Qual a fisionomia de Davi? Loiro, ruivo, moreno? Valendo! A resposta correta é a letra B, ruivo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. 1 Samuel 17:42. Pergunta número 4. Qual era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas? Soldado de guerra? Lavrador? Valendo! A resposta correta é a letra A, pastor de ovelhas. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. 1 Samuel 16:11. Pergunta número 5. Qual instrumento Davi tocava? Tamborim? Símbolos? Harpa? Valendo! A resposta correta é a letra C, harpa. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. 1 Samuel 16:23. Pergunta número 6. Havia um filisteu que afrontava o povo de Israel. Desafiava se tinha alguém com coragem para lutar com ele. Se perdesse a luta, o povo de Israel seria servo dos filisteus. Quem era este homem? Aquis, Golias, Nabal? Valendo! A resposta correta é a letra B, Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. E parou e clamou a companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel 17:4-8-9. Pergunta número 7. Por quantos dias o filisteu ficou desafiando Israel a lhe dar um homem para pelejar com ele? 10 dias? 30 dias? 40 dias? Valendo! A resposta correta é a letra C, 40 dias. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 1 Samuel 17:16. Pergunta número 8. Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. Não tendo alguém que se levantasse contra o filisteu, Davi se apresentou para pelejar contra ele. O que o rei Saul fez após ouvir Davi?
Mandou-o para casa? Zombou de Davi? Vestiu-o com suas vestes? Valendo! A resposta correta é a letra C, vestiu-o com suas vestes. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 1 Samuel 17:38. Pergunta número 9. Com quais instrumentos Davi prevaleceu contra o filisteu? Uma espada e um escudo? Uma funda e uma pedra? Uma adaga e uma foice? Valendo! A resposta correta é a letra B, uma funda e uma pedra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel 17:50. Pergunta número 10. A partir daquele dia em que Davi venceu o filisteu, Saul o tomou para si. Davi saía onde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. Porém, quando voltava de ferir os filisteus, as mulheres recebiam o rei Saul e cantando diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Qual foi a reação do rei Saul diante disso? Se indignou muito? Se alegrou? Se entristeceu? Valendo! A resposta correta é a letra A, se indignou muito. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares dera a Davi e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. 1 Samuel 18:8-9. Pergunta número 11. Quem era o filho do rei que amava Davi como a sua própria alma? Malquizua, Isvi, Jonatas? Valendo! A resposta correta é a letra C, Jonatas. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. 1 Samuel 18:1-3-4. Pergunta número 12. Saul temia Davi porque o Senhor era com ele. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, deixando Saul com receio dele. Porém, todo Israel e Judá o amavam. Em razão disso, o que o rei Saul planejava? Tornar Davi um general de guerra? Matar Davi? Tornar Davi seu servo? Valendo! A resposta correta é a letra B, matar Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. 1 Samuel 19:1. Pergunta número 13. Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi, enganava-o, enviando-o para os filisteus a fim de cair pelas suas mãos. Porém o Senhor estava com Davi. Ao enviar mensageiros à casa de Davi para o matar pela manhã, qual dos filhos de Saul salvou Davi, fazendo-o descer por uma janela? Mical? Merabe? Jonatas? Valendo! A resposta correta é a letra A, Mical. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. 1 Samuel 19:11-12. Pergunta número 14. Davi foge da face do rei Saul sem nada a dever, porém Saul persegue ferozmente. Ao saber que o sacerdote Aimeleque da cidade de Nob tinha ajudado Davi, o que o rei Saul fez com os sacerdotes daquele lugar?
Perdoou-os? Matou-os? Aprisionou-os? Valendo! A resposta correta é a letra B, matou-os. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. 1 Samuel 22, 18 e 19. Pergunta número 15. A perseguição contra Davi continua. Quando o rei Saul entra numa caverna para cobrir seus pés, Davi e seus homens estavam no lado de fora. Davi levanta e mansamente corta a orla do manto de Saul. O que aconteceu neste momento? Davi mata Saul? Davi aprisiona Saul? Davi se arrepende? Valendo! A resposta correta é a letra C, Davi se arrepende. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. 1 Samuel 24, 5, 6, 8. Pergunta 16. Davi é perseguido pelo rei Saul e mais uma vez poupa sua vida, quando apenas tira a lança e a bilha da água de sua cabeceira. Mesmo o Senhor tendo dado na sua mão a vida de Saul, Davi não quis estender sua mão contra o ungido do Senhor. Saul reconhece Davi, reconhece que pecou e promete não mais fazer-lhe mal algum. O Senhor não ouve mais Saul. Quem Saul procura para o ajudar? Uma feiticeira? Um profeta? Um sacerdote? Valendo! A resposta correta é a letra A, uma feiticeira. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. 1 Samuel 28, 7. Pergunta número 17. Os filisteus pelejam contra Israel. Israel foge de diante dos filisteus e caem. Os filhos de Saul são mortos. A peleja se agrava e Saul teme os flecheiros. O que acontece com Saul? É morto pelos flecheiros? Tira sua própria vida? Seu pajem de armas o mata? Valendo! A resposta correta é a letra B, tira a sua própria vida. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel 31, 4. Pergunta número 18. Após a morte de Saul, um amalequita que fugiu do exército de Israel veio até Davi para lhe dizer que Saul e seus filhos eram mortos. Davi questiona o amalequita como isso se sucedeu. O que o amalequita diz para Davi? Que Saul foi morto pelos flecheiros? Que Saul tirou sua própria vida? Que ele matou Saul? Valendo! A resposta correta é a letra C, que ele matou Saul. Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. 2 Samuel 1, 15 e 16. Pergunta número 19. Após saber da morte do rei Saul e de seu filho Jonatas, o que Davi fez? Pranteou? Se alegrou? Festejou? Valendo! A
resposta correta é a letra A, pranteou. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. 2 Samuel 1, 11, 12. Pergunta número 20. Após a morte de Saul e a queda de Israel, Davi consulta o Senhor e sobe para Judá, e ali é aclamado rei de Judá. Após todas as tribos de Israel vão até Davi e o ungem rei de Israel. Quantos anos Davi tinha quando foi ungido rei de Israel? 100 anos? 30 anos? 40 anos? Valendo! A resposta correta é a letra B, 30 anos. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. 2 Samuel 5, 1, 3, 4. Que história incrível sobre Davi! O Senhor era quem agia por Davi contra os seus inimigos. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!